abertas, porque essa é a palavra que a gente vai ficar meditando, tá bom? Mateus 16, 5, 6 e 7. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Agora a gente vai lá para Lucas, capítulo 12, versículos 1 e 2. Lucas, capítulo 12, versículo 1 e 2. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer a seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Agora a gente vai lá, voltar para Mateus, capítulo 13, versículo 33 e 35. Peço aos irmãos que prestem bastante atenção nessa leitura. E depois eu vou fazer uma pergunta simples. Mateus, capítulo 13, versículo 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. 34. Para que se cumprir tudo isto, disse Jesus, por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Agora nós vamos para a última leitura, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Versículo 8. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com ázimos da sinceridade e da verdade. Você pode repetir comigo esse final? Mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Pode tomar o seu assento, deixando aberto o livro de Mateus, capítulo 16. Os irmãos, nós fizemos leitura de 4 passagens. Pode diminuir um pouquinho o meu microfone, por favor. E os irmãos perceberam que tinha uma palavra que se repetiu em todos os versículos? Fermento. Então, é sobre isso o fermento que a gente vai falar um pouquinho. A Fernanda está ali. Temos o presbítero Luciano saiu. Quem aqui gosta de cozinhar e que tem o hábito de cozinhar? Então, eu dei uma lida. Eu gosto, mas não sei tanto quanto meu marido. Mas eu tenho uma ideia, né? E a gente vai falar sobre fermento. E quais os significados do fermento na Bíblia? Na maioria das vezes, mais no Antigo Testamento, o fermento é comparado a algo mal, algo ruim, uma influência, uma corrupção, um pecado, uma contaminação. Não que o fermento fosse ruim e fizesse mal, mas Deus utilizava de uma situação, ele fazia uma comparação de uma massa sem fermento para expressar, para demonstrar como que ele desejava que fosse a vida do seu povo. Por quê? Porque uma massa sem fermento, o que é a massa? Na época de Jesus, né, antigamente, as pessoas misturavam vários tipos de cereais com água para fazer um pão, né, um bolo, um assado. E o Senhor, por causa dessa analogia que ele fazia, pela forma como o fermento atuava naquela massa, havia uma mistura ali, o Senhor, fazendo essa comparação: olha, eu quero que vocês sejam sem mistura, eu quero que vocês sejam puros, eu quero que vocês sejam
separados, santos. Eu quero que vocês sejam exclusivos, diferente da forma de vida que acontecia no Egito. A gente sabe que a nação egípcia, o povo egípcio, era um povo totalmente idólatra. O coração deles não era exclusivo a um Deus só. E Jesus nos ensina que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de agradar um, né, e decepcionar o outro. Não tem como você servir com fidelidade, servir com perfeição, se não for servir de forma exclusiva. E o Senhor fazia essa analogia ruim em relação ao fermento. Por isso que lá em Êxodo, no capítulo 12, quando foi celebrada a primeira Páscoa... Oi, filha. Ah, não, pai, é você. Quando foi celebrada a primeira Páscoa, o Senhor determinou para Arão e para Moisés que naquela refeição, que tinha o cordeiro, que tinha o pão, aquele pão deveria ser sem fermento. O pão sem fermento é o que a gente conhece como pão ázimo ou asmos, pães asmos. Então, o pão com fermento simbolizava a mistura, o pecado. Significava uma vida de contaminação, de erro, de corrupção. E ao contrário do pão com fermento, pão asmo era uma vida santa, separada. Os irmãos que cozinham, por isso que eu perguntei. Hoje a gente tem vários tipos de fermento. A gente tem fermento químico, fermento biológico. Na época de Jesus, a gente tinha um fermento natural. E como que acontecia o fermento natural? As pessoas pegavam o trigo ou qualquer outro cereal, misturavam com a água e deixavam ali. Por quê? Porque esse ar que nós estamos respirando tem bactérias e fungos que repousam naquela massa. E ali esses micro-organismos, esses fungos, essas bactérias, elas se alimentam daquele amido, daquela substância. E ali dentro, eles começam a liberar gases, gás carbônico. Estou sendo bem superficial. E faz aquela massa tanto crescer, expandir, muda o sabor, muda a textura, muda o tamanho. Então, o pão asmo, ele significa o pão sem fermento, um pão puro, porém um pão preparado rapidamente. Por quê? Porque para fermentar o pão, deixava-se um tempo, algumas horas, às vezes dias, depende do tipo de massa que você quer comer. Então o Senhor determinou para eles, vocês vão comer com pressa, simbolizando o quê? Tenham pressa de estar livres do pecado, tenham pressa de estar livres da servidão, tenham pressa para viver a vida de liberdade que eu tenho para vocês. Então é essa uma das simbologias, tenham pressa, comam rápido, preparem, assem e comam, e depois saiam. Né? Foi assim a celebração da primeira Páscoa. E a outra forma que nós lemos aqui, que Jesus falou sobre o fermento, já não é da mesma forma, de uma forma negativa. Ele vai comparar o reino dos céus a um fermento. Jesus vai comparar o reino de Deus, o reino dos céus, à ação, ao efeito que o fermento tem numa massa. Vamos voltar lá no versículo que ele fala? Se eu não me engano, é o de Lucas, capítulo 12, versículo 2, Lucas 12, versículo 1 e 2. Eu acho que é esse, que ele fala do reino dos céus. Não, não é não. É o Mateus. Mateus 13, 33. Disse-lhe outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. A gente pode tirar várias aplicações dessa passagem, a gente pode aprender várias coisas, é um versículo simples, mas a gente lendo atentamente, qual é o efeito aqui? Duas coisas que a gente pode aprender aqui. Que o reino dos céus, ele cresce, o reino de Deus na terra, ele cresce continuamente. A ação da fermentação é assim, é contínua. A massa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até ir para o forno. E a outra lição que a gente pode tirar daqui, que o fermento, igual o sal, a gente ouve muito falar sobre isso quando a gente vai
a gente vai ler sobre nós sermos sal e luz, o sal ele some na comida. A gente não vê o sal, assim como a gente não vê o fermento, mas a gente percebe a ausência ou presença do fermento e do sal. E o reino de Deus é assim. A mulher ela pega uma quantidade, divide em 3 medidas, a quantidade do fermento é pouca. É menos do que a farinha, tem muita farinha, mas o pouco de fermento que eu coloco, ela faz o efeito em toda aquela massa, escondido. E eu lembrei da passagem da multiplicação dos pães, tem mais de uma, que em uma multiplicação, se eu não me engano, alguém da multidão apresenta o peixe e o pão. Numa outra multiplicação, o Senhor faz a multiplicação com o que os discípulos têm. As pessoas estão com fome, passaram muito tempo ouvindo Jesus, eu não posso despedir a multidão assim. Aí os discípulos falam, onde é que a gente vai pegar tanto pão para alimentar esse tanto de gente? Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, o que vocês têm? A gente não precisa de muito para fazer a vontade de Deus. Nós não precisamos de muito para fazer com que o reino de Deus cresça. É claro que quanto mais nós nos aprofundarmos, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós nos dedicarmos a isso, maiores serão os efeitos. Mas a gente começa no pouco, igual o fermento. O fermento vai começando um pouquinho, vai aumentando, vai crescendo até levedar tudo. E eu abro um parênteses, quero contar uma rápida experiência para os irmãos. O pastor teve uma participação nisso essa semana. Eu retornei ao trabalho. E na segunda-feira passada, um amigo meu, que não é cristão, virou para mim e falou assim, Juliana, estou com um desejo de ler a Bíblia. E aí, essa foi uma experiência do início ao fim. E aí ele me confrontou. Você já leu a Bíblia toda? E crente não mente. Eu falei, poxa, Cris, para minha vergonha, eu nunca li a Bíblia toda. Eu já li o Novo Testamento todo, mas eu não consegui terminar o Antigo Testamento. Mas ali, lição para mim. Continuamos a conversa. E ali o Senhor me deu a oportunidade de compartilhar da palavra. Ele perguntava qual era a diferença do Antigo, do Novo. E aí eu comecei a falar do Senhor, falei do plano de salvação. Comecei a pregar para ele ali no local de trabalho, éramos 3, eu, mais uma moça, e esse rapaz que me perguntou sobre a Bíblia. E ali eu comecei a falar. Quando eu saí da sala, nós terminamos, eu fui falar com uma moça que é como se fosse recursos humanos, lá do setor onde eu trabalho. E nisso chegou o meu chefe, que eu ainda não conhecia, porque mudou o chefe quando eu estava de licença maternidade, quando eu retornei ainda não tinha conhecido. Ele, tudo bem? Prazer, servidora nova? Sim, servidora na verdade, estou voltando de licença maternidade, estou voltando a trabalhar essa semana. Pô, chegou numa ótima hora, porque nós vamos perder um funcionário. Aí eu virei para a moça do setor de RH, vai perder? Como assim? Quem vai embora? O Cristiano. O nosso Cristiano. O rapaz que falou que estava com desejo de ler a Bíblia. Aí meu Deus, ele vai embora. Ele passou num concurso para delegado no Maranhão. Um concurso que ele fez em 2018. E aí eu voltei para a sala, eu falei, Senhor, e eu fiquei com o peso de uma responsabilidade terrível. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Aquela responsabilidade, Senhor, não sei quando vou ver o Cristiano de novo. E aí meu pastor demais. Aí eu perguntei para o meu pastor qual seria uma Bíblia de fácil leitura. Para uma pessoa que não é cristã, né? Perguntei para ele, você dá uma NVI ou uma NTLH. Compartilhei com meu pai, porque ele já foi cliente do meu pai no quiosque dele, já foi algumas vezes lá. Meu pai conhece, ele falou, pai, lembra do fulano? Poxa, eu falei de Jesus para ele vai... Mas antes disso, né? Passou no concurso, não sei o que, não consegui plantar uma semente lá que eu creio que vai para o Maranhão. E lá no Maranhão o Senhor vai providenciar outra pessoa para regar e outra pessoa para adubar aquela terra. E o Senhor vai dar crescimento, eu creio nisso. O reino de céus é como um fermento que você vai colocando pouquinho, vai plantando conforme aquilo que o Senhor te dá. Mas é necessário a gente estar sem fermento. Nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar acordados, nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá, porque passam.
Se ele não visse por mim, poderia vir por outra pessoa? Sim, mas o Senhor conta comigo e conta com você na onde Ele te plantou e onde Ele colocou. E aí eu corri atrás, lembrei de uma tia do coração, que vende Bíblias, ela trabalha para a Advec, corria, tia, eu preciso de uma Bíblia assim, assim, assada, a senhora tem em casa, eu preciso comprar agora, porque ele vai embora sexta-feira, ele foi sexta-feira embora, sexta-feira agora passada, viajou. E aí eu passei na casa dele rapidinho, se eu não me engano, na quinta noite, saí do trabalho, peguei Lavínia e fui levar a Bíblia na casa dele. E aí botei um chocolatezinho aqui, amigo, para viagem. Fiz uma dedicatória, botei uns versículos, dei a orientação que o pastor me deu, dele começar pelo Novo Testamento, né, para ficar mais fácil a leitura. E aquela Bíblia, ele agradeceu, sabe? Eu falei, tô até me sentindo mais forte. Ele usou esse termo, tô me sentindo mais forte. É o Senhor que faz essas coisas. É o Senhor que faz essas coisas. E a gente precisa aproveitar essas pequenas oportunidades para que o reino do céu se expanda na face da terra. E aí o Senhor vem condenando, voltando para Mateus 16, ele vai condenar o fermento dos fariseus e dos saduceus, que eram religiosos. Eles se opunham em diversos pontos. Eles entre si, os saduceus e os fariseus, eles discordavam em várias questões. Mas tem um ditado que fala, né? O inimigo... O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É isso aí. Então eles se juntavam para tentar o Senhor Jesus, para tentar descredibilizar eles. E algumas diferenças entre os fariseus é que os fariseus eram muito preocupados com as regras mosaicas e tudo que se relacionava a questões exteriores. Formas de se vestir, lavar a mão antes de comer. Eles eram muito criteriosos com essas coisas. Eram rigorosos em relação ao dízimo. Eles criam na ressurreição dos mortos. Criam na ressurreição. Os saduceus não. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Não criam nos milagres. Davam extrema importância às atividades e serviços no templo. Achavam que tudo aquilo que era feito no templo era suficiente para a salvação. E aí Jesus vem alertar os seus discípulos desse perigo. Olha... Vocês estão andando comigo. Olha, vocês veem muitas coisas, vocês ouvem muitas coisas, vocês aprendem muitas coisas, vocês presenciam muitos milagres, mas vocês estão rodeados, vocês têm perto de vocês constantemente pessoas de autoridade, pessoas de muito conhecimento, pessoas de uma ótima oratória, pessoas com muita argumentação, pessoas com muito poder de convencimento, transmitindo ensinamentos errados, levando vocês ao engano. O fermento dos fariseus era esse, o engano, a distorção dos ensinamentos. Eles deveriam ter flexibilidade e compaixão, mas em vez disso tem julgo e condenação. As verdades que deveriam ser valorizadas são distorcidas ou deixadas de lado. Eles se julgam justos demais. O que eles estudam, o que eles conhecem, o que eles aprendem, eles acumulam conhecimento, fazem dele pessoas orgulhosas. Se fecham no seu mundinho, achando que são os preferidos do Criador. Além deles fazerem tudo isso, usam uma motivação falsa. Eles pedem a quê? Jesus, vamos abrir comigo? Vamos, na verdade, eu tenho certeza que você deixou aberto. Vamos ler comigo o que Mateus fala aqui em 16, capítulo 1. Mateus, capítulo 16, versículo 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para pediram-lhe que lhes mostrasse. Não foi a primeira vez que eles fizeram isso. Mateus relata isso em outros capítulos. Nos outros evangelhos também tem a mesma narração. Então Jesus está falando assim, olha, cuidado, adverti-vos, acautelai-vos. Porque além deles fazerem tudo isso, deles se preocuparem com a aparência, né, deles serem hipócritas, o que é ser hipócrita? É você falar, pregar, falar, né, a sua verdade, dar a tua opinião, dizer algo, pregar algo e viver de uma forma completamente diferente. É só exterior. Então Jesus estava falando isso para os seus discípulos que estavam presenciando milagres, ouvindo as verdades do evangelho, assim como os fariseus, mas que tinham o coração endurecido.
Não foi a primeira vez que eles chegaram perto de Jesus para pedir um sinal, como se Jesus fosse um mágico ou artista. Às vezes nós nos encontramos assim, para nossa vergonha e reflexão e confissão. Estamos aos pés de Jesus, às vezes, só para pedir, conforme o nosso desejo egoísta. Eles pediam um sinal, não é para, se eu estiver errado, eu vou mudar. Não era para isso. Eles não pediam um sinal querendo se arrepender e ter suas vidas mudadas. Não, eles pediram um sinal para tentar Jesus, descredibilizar Jesus. O coração deles estava duro, eles estavam tão cheios de si, que ao invés deles pedirem a Jesus, mostra-nos o Pai, como Filipe pedia, eles pediam, dá-nos um sinal. Dá-nos. Eles estavam muito satisfeitos em serem filhos de Abraão. E aqui eu abro um parêntese. Às vezes a gente acha que as alianças que nós temos, a família que nós pertencemos, a igreja midiática a que nós pertencemos, os milagres que nós fazemos ou o conhecimento que nós temos são suficientes para nos dar uma vida de santidade, uma vida que garanta a salvação. Uma vida reta, uma vida sem fermento. E não é assim. Quando estamos fermentados, o que domina o nosso pensamento é o que eu vou ter, o que eu vou receber. Quando estamos fermentados, a gente só pede. Não queremos abrir mão de nada. A gente sempre quer ter razão, a gente sempre quer ser reconhecido por algo. E aí a gente entra naquilo que Jesus fala. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para gastar com os vossos deleites. Estamos interessados apenas nas mãos de Jesus, quando nós estamos fermentados. Nós estamos apenas interessados nas mãos de Jesus. Eu abro um parênteses muito rápido. Não que seja igual, mas hoje pela manhã a Lavínia acordou assim, né, meio sonolenta. Aí ela olhou para mim, deu um sorriso rápido assim. Mamá. Poxa, filha, tô querendo te dar um bom dia, tô querendo falar com você, tô querendo ter uma troca com você. Aí eu brinco, igual a Esté fala, né? A Esté fala, eu sou só uma música para você, que a Esté faz musiquinha para ela. E aí quando a Esté encontra com ela, ela faz a musiquinha, ela vai pra cola da Esté. Aí eu falo, eu sou só um mamá para você. O que o Senhor é para você? O que o Senhor é para você? Para onde você está olhando? Você está olhando para as mãos do Senhor? Você está olhando para o coração do Pai? Para onde você está olhando? Quando eu li essa passagem, eu lembrei da irmã Maria do Carmo. Também. Por conta do sinal. Aqui, são homens com muito conhecimento. São homens letrados. São homens instruídos. Homens com autoridade. Sabiam o que estavam fazendo. A Maria do Carmo tem um testemunho, acho que quando ela aceitou Jesus, né, Fê? Que ela fez um voto ao Senhor. Senhor, e o pastor também já contou votos assim aqui. Se o Senhor me der um filho, algo assim. Pessoas que não têm conhecimento, pessoas ignorantes, mas pessoas que têm sede. Pessoas que se apresentam com sinceridade diante de Deus. Eu não estou recriminando votos que muitas pessoas não cristãs fazem porque querem ter uma experiência com Deus. Esses homens tinham um conhecimento enorme para poder identificar que Jesus era o Filho de Deus. Eles não precisavam pedir um sinal. Nós precisamos estar maduros o suficiente para parar de pedir sinais ao Senhor, sabendo aquilo que Ele já nos deu, aquilo que Ele já fez por nós. Nós não precisamos ficar pedindo sinais. Nós precisamos ser o sinal de Deus na terra. Nós precisamos ser referência para essa geração que está fermentada, no sentido negativo da palavra. Precisamos ser o sal. Irmão, sabe o que eu descobri? Que a galera que faz pão, ou que faz uma massa salgada e coloca fermento, sabe o que atrapalha? Uma das coisas que atrapalha a fermentação? O sal. O mundo cheio de engano, cheio de fermento. O Senhor conta comigo e com você para trazermos sal e atrapalhar o efeito desse fermento
que vem enganando, vem destruindo vidas, destruindo famílias. O Senhor te levanta nessa noite, te desperta. Acautelai-vos do fermento, adverti-vos. E se coloquem como sal nessa terra para combater a ação desse fermento. Aleluia. Jesus fala, tenham discernimento, analisem, percebam, porque nós não estamos livres de sermos contaminados por esse fermento. Não estamos. E aqui é o caminho para o final. Acautelar, guardai-vos, prevenir. Não deixe atingir vocês. Defendam-se, protejam-se. Não deixem isso fazer parte da vida de vocês. Não deem abertura para o fermento. Irmãos, o fermento, ele tem o natural, né? Mas a gente tem o biológico também, o químico, que a gente usa hoje em dia. Ele é altamente contagioso. Na época de Jesus, você fazia essa massa, deixava ela fermentar ali. Se você tirasse um pedaço daquilo ali e assasse o restante, aquele pedaço ali viraria o puro fermento. Aquilo ali seria só um fermento. Com aquele pouquinho ali você colocava em outra massa e fermentava aquela massa nova. Nós estamos vivendo uma época de redes sociais, que pessoas que se dizem cristãs, porque já tiveram uma experiência, porque têm conhecimento da Bíblia como um livro, que têm conhecimento das leis, ou porque conhecem, falam parecido, usam o jargão evangélico, se apresentam como pessoas, referências. Não são referências. Tem um título, tem uma fala, mas o seu comportamento, as suas obras, não condizem com aquilo que elas falam. E nós estamos deixando ser influenciados por fariseus. Sorrateiramente, como efeito do sal, como efeito do fermento, nós estamos nos deixando influenciar. Vamos tomar cuidado e eliminar, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E quando nós vamos ver, nossa opinião sobre aquilo que Jesus fala está distorcida, porque a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, não são contra as pessoas, são contra as ideias, é contra o espírito que tem atuado no mundo. Então que nós estejamos atentos, acautelados, prevenidos, para que essa influência, esse fermento não atinja a nossa vida sem que nós percebamos. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Nós estamos numa festa. Nós estamos celebrando o corpo e o sangue do Senhor. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova, assim como estáis, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Os fariseus e saduceus tinham conhecimento, mas não tinham relacionamento. Precisamos ter o cuidado de não sermos atingidos pelo fermento de conheça, estude, acumule informações, porque hoje é isso que a gente faz, informações o tempo todo. E nós acabamos perdendo o discernimento daquilo que nós estamos deixando entrar dentro da nossa vida. A desobediência lá no Éden, de Adão e Eva, trouxe morte e condenação. Mas Jesus, o nosso segundo Adão, veio nos trazer vida e salvação. Ele, como cordeiro, entregou-se em nosso lugar, sem fermento, santo, puro, sem mácula, para nos reconciliar com o Pai. Ele sofreu sem culpa. Foi morto como transgressor, malfeitor. Mas nós sabemos que isso somos nós. Então eu quero te convidar nesse momento a refletir, a pensar. Como Paulo fala no próximo versículo, 1 Coríntios, versículo ou 6, ou 7 ou 8. Aqui, o 8. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia,
mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Eu não sou boa. Eu não sou santa, eu sou santificada. Eu não sou pura, eu sou purificada pelo sangue de Jesus. Nós não tínhamos direito de estar nessa mesa. A verdade é, Ele nos convida a cear. A verdade é, eu limpo vocês, vocês não são limpos. É isso que nós precisamos trazer para essa reflexão. Ele morreu no meu lugar, eu não sou digna de estar aqui. Nada em mim é bom, o bom em mim é Cristo. Eu não sou justa, eu não sou boa. Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é sem fermento. E Ele é que me livra do fermento que tem na minha vida. Que a gente cresça para a honra e glória do nome do Senhor. Participemos dessa mesa, confessando. Pastor Natamias Gonçalves partiu para o Senhor na época do Covid. Foi meu pastor na minha adolescência, quando eu congregava em Cidade de Deus, Assembleia de Deus e Ministério de Madureira. E eu nunca esqueço do dia que ele falando sobre o texto de 1 Coríntios, 1 ou 2 Coríntios 11, o texto da ceia. Me fugiu agora só o primeiro e só o segundo. 1 Coríntios, capítulo 11. Ele falando: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. O Senhor sonda o nosso coração e os nossos pensamentos. Analise-se o homem a si mesmo. Veja a verdade da tua vida, eu vejo a verdade da minha vida. Eu vejo o meu estado, você vê o seu estado. E você expõe isso para o Senhor. Você confessa isso para o Senhor. E a condenação cai. O perdão vem. E você come, porque você é dele. Você e o Senhor, nesse momento, você tem liberdade, porque o véu foi rasgado. Você tem liberdade de falar, confessar, porque a gente se engana, o nosso Deus não. Então não tenha medo, não tenha medo. Nós não podemos ter medo de ser sinceros, sinceridade e verdade. Senhor, eu estou assim, mas eu sou teu e eu quero participar da tua mesa porque eu quero vencer com o Senhor. Eu não vou vencer sozinho, eu vou vencer com o Senhor. Então, examine-se. Confronte-se, deixe o Espírito Santo confrontar teu coração e participe dessa mesa em paz, pedindo para o Senhor renovar as tuas forças e quebrar o efeito de qualquer fermento que possa estar na minha vida ou na sua vida, atuando às vezes sorrateiramente. Que o Senhor nos abençoe e nos dê da sua graça. Que você guarde essa palavra no seu coração. Não sou pregadora, mas pelo sentido denotativo da palavra, que essa palavra fique pregada como um martelo. Bate, pregue. Eu não posso ser fermentado. Eu preciso ser puro, sem mistura, santo diante do Senhor. Mas eu preciso ser o fermento do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fermente a tua casa, fermente a tua vizinhança, fermente teu trabalho, fermente tua família. Você vai ver o crescimento para a glória de Deus. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.